e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir, Senhor, o resultado para o qual ela está sendo pregada, que ela possa frutificar, ó Pai, na vida de todas estas pessoas. Toca, Senhor, eu te peço, nas mentes, nos corações dos ouvintes. Dá, Senhor Jesus, neste momento uma atenção especial para estas pessoas. Ministra com teu Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é os males que procedem do coração. Irmãos, Jesus, ele gostava de ensinar para que as pessoas pudessem ter uma conduta correta de vida. Então veja bem, quando Jesus ensinava, o objetivo de Jesus era que as pessoas praticassem os seus ensinamentos. Quando nós estávamos na escola, ou vocês que estão na escola, ou na faculdade, o que acontece? O professor, ele passa a matéria, você estuda a matéria na sala de aula, mas aquilo ali não é o suficiente. Porque se você não fizer os exercícios, você pode ir mal na prova. Então o que acontece? Não basta apenas você assistir a aula, não basta apenas você estar presente, mas você precisa aprender o conteúdo para que quando você for fazer a prova, você possa tirar uma boa nota. O Senhor Jesus, ele esperava não uma nota, não o resultado de uma prova, mas o que ele esperava? Ele esperava daquelas pessoas que elas colocassem em prática a sua palavra. Ele esperava que aquelas pessoas não ficassem só na teoria, mas que eles transformassem as suas palavras em prática. A primeira barreira para uma pessoa praticar a palavra é o entendimento. Então as pessoas precisam compreender o que está sendo falado, elas precisam entender o conteúdo. E aqui, meus irmãos, é a parte do mestre. Quando, por exemplo, numa sala de aula, a maioria dos alunos vai realizar a prova e 80% dos alunos tira nota baixa, significa que o conteúdo não foi bem passado. Mas quando 20% dos alunos tiram uma nota baixa e 80% uma nota aceitável, significa que o conteúdo ele foi bem passado. É o que a pedagogia ensina. O que nós precisamos compreender? Que a maioria das pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas precisam colocar em prática. Só assim o nome do Senhor vai ser glorificado, quando nós praticarmos aquilo que nós estamos ouvindo. Mas como eu disse a vocês, a primeira barreira do entendimento é que tem levado muitas pessoas a não praticarem a palavra, porque elas não estão entendendo. Por isso que Jesus dava exemplos de coisas simples, para que as pessoas, através dos exemplos, pudessem colocar a palavra em prática. Como naquela sociedade as pessoas viviam normalmente de plantar e colher, de cuidar de animais,
o Senhor usava a natureza como exemplo. O Senhor usava os peixes, as aves, as árvores. Ele usava essas coisas do dia a dia para exemplificar para as pessoas. Ele usava o exemplo das profissões, como do pastor de ovelha, como do agricultor. Então ele colhia essas informações no ambiente, trazia para o ensinamento dele, para que as pessoas pudessem aprender, e assim o Senhor Jesus ensinava, assim o Senhor Jesus, ele pregava. E aqui, ele esbarrou na tradição dos anciãos. Por favor, diga assim comigo, a tradição dos homens. Irmãos, eu não sei se na família de vocês tem, mas em muitas famílias tem algumas tradições. Tem algumas coisas que as pessoas fazem, por exemplo, o lugar de sentar à mesa, a forma como a pessoa entra em casa. Algumas casas têm a tradição de tirar o sapato e deixar do lado de fora e entrar descalço. Em outras casas não tem. Em outras casas a pessoa entra já com o que ela está calçando. Isso são tradições, para você entender que são coisas que nós vamos aprendendo e desenvolvendo ao longo da vida. A Bíblia diz aqui que reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos o lavar? Veja, olha a tradição deles. Boa, não tem nada de errado na tradição deles. Lavar as camas, lavar as mãos, isso era uma tradição até muito boa e correta do ponto de vista que muitos de nós fazemos a mesma coisa. Lavamos as mãos, tomamos banho, escovamos dentes. São tradições nossas, humanas, que a gente faz todos os dias. Porém, eles usavam a tradição para implicar com as pessoas. Não era simplesmente uma orientação, mas era uma obrigação. Eles obrigavam as pessoas a terem aquele comportamento, mesmo se a pessoa fosse de uma cultura diferente ou de um contexto diferente, mas eles obrigavam. Irmãos, a gente vai em alguns lugares onde as pessoas não conseguem andar calçadas, elas só andam descalços. É o estilo, é o jeito dessas pessoas. Tem pessoas que para colocar um sapato ou um tênis é um sacrifício, porque ela está acostumada a andar descalça. É cultura. Então, em determinados lugares, a cultura é aquela. Se eu chegar lá e quiser obrigar aquelas pessoas que estão acostumadas a andar descalças a vestir um tênis ou um sapato, eu vou estar interferindo naquela cultura. Eu vou estar obrigando aquelas pessoas a terem aquele comportamento. Isso não é algo que o Senhor Jesus se agradou. Porque uma coisa é eu fazer. Vamos supor que eu lave as mãos como eles muitas vezes. Outra coisa é eu pegar aquilo que eu faço e querer obrigar as outras pessoas a fazerem. E era isso que estava acontecendo. Jesus não estava criticando o mandamento. Mas o que é que Jesus estava fazendo? Ele estava mostrando para aquelas pessoas que o que eles estavam praticando era obrigar as pessoas a obedecer mandamentos de homens. Eles estavam preocupados com a aparência. Eles estavam preocupados com aquilo que as pessoas estavam vendo. E essa foi a crítica de Jesus. Aí Jesus, ele respondeu a eles. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, que, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Quando eles falam isso, nós vamos observar aqui na palavra de Deus exatamente aquilo que Isaías fala sobre eles, aquilo que Isaías diz. Isaías 29:13, livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então você veja que a mesma palavra, aqui no som está dando um pouquinho de microfonia, aqui no retorno, tem que tirar um pouquinho do médio ou do agudo, pouca coisa. O que acontece? Quando a palavra de Deus se cumpre justamente diante de Jesus. O que o Senhor Jesus falou? Isaías profetizou acerca de vocês. Isaías falou que vocês estão honrando a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe. A sua intenção, a sua vontade está longe de Deus, porque vocês obedecem preceitos de homens e não preceitos de Deus, e não preceitos da palavra de Deus. E aqui, Jesus traz para eles uma palavra dizendo assim, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, quem maldisser o seu pai ou a sua mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixeis fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então veja aqui, o Senhor, Ele vai nos mostrar aqui na sua palavra, primeiro o mandamento, Êxodo 20:12, nós vamos ao mandamento. Vocês vejam que eu quero mostrar para vocês na palavra o mandamento. Ainda continua um pouquinho aqui, olha. Está pegando alguma microfonia desse lado aqui, que é o direito de vocês e o esquerdo meu. Pouca coisa, mas continua ainda. Aí, olha. Continua. Ei, glória a Deus. Aí, melhorou. Obrigado. Nós vamos observar aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus falou. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Veja o mandamento de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar o pai e a mãe foi o mandamento de Deus, o mandamento da palavra de Deus. E aqueles homens estavam invalidando o mandamento de Deus. Mas também tem a palavra dura, no 21:17, Êxodo 21:17. Vai dizer assim: e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E o que acontecia com aquelas pessoas? A tradição dos fariseus, dos escribas, dizia o seguinte: se você prometer dar uma oferta para Deus, e se os seus pais estiverem precisando de alguma coisa, vocês dizem o seguinte: não ajudem os seus pais, mas peguem esse dinheiro, ou peguem esta oferta e entreguem lá no templo. E o Senhor falou que a ordem estava invertida, que se os pais precisassem de ajuda, primeiramente deveria se ajudar
aos pais, porque a Bíblia está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, como mandamento. E aquele que não honrar, como vocês ouviram, a punição era a morte. Veja que o Senhor Jesus fala para eles: vocês inventaram uma tradição, criaram uma coisa que invalida o mandamento de Deus. Então, quando uma tradição invalida o mandamento de Deus, invalida a determinação de Deus, ela não deve ser seguida. Por quê? Ela está fora do plano de Deus. Ela está fora do propósito de Deus. A questão aqui é que o Senhor Jesus queria mostrar para aquelas pessoas: olha, vocês estão reparando em quem lava e não lava as mãos. Vocês estão reparando em quem lava e não lava os pés. Vocês estão reparando naquilo que é estético, naquilo que é formal, mas vocês estão invalidando o mandamento de Deus. Vocês estão fazendo coisas muito piores. O que nós temos que ter para a nossa vida? Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos cumprir o mandamento de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos seguir a orientação de Deus na nossa vida, para que a nossa vida possa estar debaixo da proteção de Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu ganho vida. Quando eu desobedeço a Deus, eu ganho morte. O Senhor Jesus, Ele fala isso o tempo todo. A questão das pessoas obedecerem, a questão das pessoas seguirem os ensinamentos. Jesus falou: vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Porque se não adiantaria nada as pessoas seguirem a Jesus e não obedecerem o que ele estava falando. Então ali Jesus, ele estabeleceu a sua autoridade de mestre. Ele disse: olha, esse ensinamento é dos homens, mas eu tenho um ensinamento de Deus para vocês. Então qual o ensinamento que você vai seguir na sua vida? O ensinamento de Jesus. Qual o ensinamento que você vai ter para o seu dia a dia? É o ensinamento da palavra de Deus. Quando você abraça este ensinamento, quando você busca esse ensinamento para a sua vida, então você está no rumo certo, você está na direção certa, você está no caminho certo. Jesus mostrou isso e falou para eles: gente, não vivam de aparência, mas vivam de uma vida reta diante de Deus. Aquilo que você pensa importa para Deus. Aquilo que você sente importa para Deus. Porque não basta você apenas estar como eu, de terno e gravata. Você pode estar vestido como eu estou agora, passando uma aparência de pastor, uma aparência de uma pessoa respeitável, porém, o que vale é o que você está pensando, é o que você está sentindo, é o que você realmente está fazendo. Irmãos, Jesus estabeleceu uma conduta. Jesus estabeleceu uma forma de viver. Jesus, ele deu uma direção para nós. Esta direção não é a direção do pastor da igreja, não são mandamentos de homens, mas são os mandamentos de Jesus para as nossas vidas. Jesus, irmãos, ele falou assim, olha, chamou a multidão e disse: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha como Jesus terminou. Espera aí, o que o homem come não o contamina, mas o que o contamina é o que sai dele. Eles ficaram em dúvida. O que significa esse ensinamento? O que quer dizer isso? E aí, quando Jesus saiu de perto deles, da multidão, os discípulos lhe perguntaram, porque eles ficaram em dúvida, dizendo: eu não entendi. Quer dizer que se eu estiver comendo alguma coisa não me contamina? O que contamina o homem? Como eu disse, Jesus usava os exemplos do dia a dia para ensinar. Jesus usava os exemplos do dia a dia para ministrar sobre as pessoas.
para que houvesse compreensão, para que houvesse entendimento, para que as pessoas pudessem praticar aquilo que ele estava falando. E ele não se importava de explicar. Jesus falou essa palavra, mas eles ficaram em dúvida. Mas então quer dizer que a contaminação, de que contaminação é essa que o Senhor está falando? Porque se eu comer algum tipo de alimento que tem alguma contaminação, provavelmente eu vou me sentir mal, eu vou passar mal. Então do que o Senhor está falando? Jesus estava falando de algo espiritual, e eles estavam pensando que Jesus estava falando da contaminação dos alimentos, infecção por vírus, por bactéria, mas não era disso. Existem pessoas, meus irmãos, que elas não conseguem compreender que Jesus, ele veio nos ensinar que nós somos cidadãos de um reino eterno, invisível, mas real, e que nós estamos aqui neste mundo de passagem, e que o nosso compromisso é estar com o Senhor para todo sempre. Este compromisso, ele não é um compromisso que eu inventei, é um compromisso que Jesus veio pregar e ensinar. A questão agora de Jesus era explicar para eles os significados eternos de toda essa discussão e de toda essa conversa que nós estamos acompanhando. Jesus disse: assim também vós estáis sem entendimento. A questão é a seguinte: vamos perguntar para nós mesmos. Você pergunta para você, eu pergunto para mim: será que eu estou sem entendimento? Porque eu estou compreendendo bem o que é estar em torno da presença de Jesus, estar na obra de Deus, estar fazendo a vontade de Deus? Eu estou compreendendo bem isso? É uma questão que nós precisamos levar em consideração. Eu estou entendendo? Eu estou compreendendo? Eu estou seguindo da forma correta? Eu estou tendo atitudes corretas? Irmão, se você fizer o seu autoexame e esta pergunta para você mesmo, você não vai precisar de ser chamado a atenção em nada, porque você mesmo vai procurar o entendimento. Jesus perguntou: mas vocês também não entenderam o que eu falei? Porque às vezes, irmãos, pode ser que eu esteja sem entender, pode ser que você esteja sem entender. Então às vezes é melhor perguntar, é melhor procurar entender o aspecto espiritual da vida, do que guardar para si e ficar com aquela dúvida para sempre. E aqui foi melhor eles terem perguntado. Jesus disse: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? O Senhor Jesus disse o seguinte: tudo que você come, você com o seu corpo retém aquilo que é vitamina, aquilo que você precisa, que é proteína para o seu corpo, que é alimento para o seu corpo, e você guarda. E aquilo que não é mais alimento e não precisa, é lançado fora. Foi o que o Senhor Jesus disse. Ele estava falando o seguinte: toda alimentação que você faz ela para um dia. No outro dia, você precisa se alimentar novamente. E o ciclo da alimentação, o ciclo do nosso corpo, ele funciona desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte. É assim que o corpo funciona. E o Senhor Jesus estava falando o seguinte: o que de fato contamina o homem não é o que ele está comendo, que vai ser processado pelo seu corpo, e aquilo que não presta vai ser lançado fora. Eu não sei se você já teve experiência de engolir moeda, engolir botão, alguma coisa. Sai, meus irmãos. Já tem pessoas que já tiveram essa experiência. Aí a pessoa fica desesperada: meu Deus, engoliu a moeda. Aí o que a mãe sempre dizia? Não se preocupe, meu filho, vai sair. E saía. Então às vezes a pessoa depois vinha lá feliz: olha a moeda que saiu. Sai. Então o Senhor Jesus estava falando, vocês entenderam? Não é a comida, não é o material. É isso, meus irmãos, que nós precisamos compreender. Nós estamos falando das coisas eternas, nós estamos falando das coisas espirituais. Foi o que Jesus falou para eles. Vocês precisam compreender isso. Aí ele explica: o que
sai do homem, isso é que contamina o homem. Aqui está, irmão, uma palavra duríssima que Jesus falou. Porque veja bem, como pastor, em todos esses anos, eu sempre conversei com pessoas em geral. Às vezes as pessoas vêm trazer os problemas. Por exemplo, no problema de adultério, quando uma pessoa que é casada mantém um relacionamento extraconjugal. Normalmente, a tendência, quando as pessoas vêm conversar com a gente, é falar o seguinte: a culpa é daquela mulher não vale nada. Ou, a culpa é daquele homem não vale nada. Olha lá, foi ele que induziu ou foi ela que induziu. Esse é o normal. As pessoas normalmente acham que o homem caiu em adultério porque a mulher do outro lado foi oferecida. Às vezes as pessoas acham que a mulher caiu em adultério porque o homem lá foi oferecido, foi para cima e fez isso. Mas Jesus vem e fala o seguinte: os males, os pecados, as desobediências a Deus, a contaminação que vem para a vida das pessoas, ela não está do lado de fora do homem, mas está do lado de dentro do homem. E quando Jesus traz esta revelação, ele vem de encontro ao nosso pensamento normal, porque ele diz assim, porque do interior do coração, do seu sentimento, da sede da sua mente, dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, sai de dentro da pessoa. Irmãos, isso dá assim, como se fosse uma batida forte. Espera aí, então quer dizer que aquela pessoa é mentirosa de dentro para fora? É. Porque para ela abrir a boca para mentir, na cabeça dela ela já planejou a mentira. Ela já planejou como que ela vai contar a mentira. Porque ela fica imaginando, olha, eu vou falar isso, a pessoa vai falar aquilo, e aí eu respondo aquilo outro. Porque a mentira já está ali, dentro do pensamento dela. Ela começa a elaborar o que ela vai contar, o que ela vai falar, porque ela não pode revelar a verdade, então ela planeja a mentira. Foi feito, meus irmãos, alguns estudos com uma pessoa mentindo e ao mesmo tempo eles tirando ressonância, eles olhando o funcionamento do cérebro. E como que ficou provado? A pessoa que, para mentir, o cérebro, ele trabalha mais. Existe mais atividade cerebral em alguém que está mentindo. Em alguém que está falando a verdade, existe menos atividade cerebral. O cérebro trabalha menos. Assim é provado quem está mentindo e quem está falando a verdade. Porque para mentir, o cérebro tem que trabalhar mais. Às vezes você não enxerga na fisionomia, às vezes você não consegue perceber que aquela pessoa está mentindo, mas muitas vezes a pessoa está. Uma vez, eu fui visitar um jovem numa casa de recuperação. E para sair da casa de recuperação, era lá em Viana, eu vim embora, e tinha um interno da casa de recuperação, que ele estava vindo para casa, e ele me pediu uma carona. Ele falou assim: pastor, só pode me dar uma carona até Cariacica, perto do terminal de Jardim América? Eu falei: posso, e eu vim trazendo ele. E ele veio falando comigo assim: pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou indo agora porque eu inventei que a minha filha está doente, mas é mentira, eu sou mentiroso. Ele falou: pastor, não acredite em ninguém que é usuário, porque todos nós que somos usuários mentimos. E eu estou saindo agora, eu estou indo lá para a Boca, e eu vou fazer algum assalto, alguma coisa ruim, para eu poder usar droga. Por quê? Porque eu sou mentiroso. Ele falou: mas o senhor não precisa ter medo de mim não, que o senhor está me dando uma carona, eu não vou assaltar o senhor não. Eu falei: eu entendi, irmão, pode ficar tranquilo, não estou com medo de você. E aí, ele veio me contando o tanto
de mentiras e de coisas ruins que ele fez. Aí ele depois falou assim: pastor, obrigado pela carona e pelo senhor ter me ouvido. Então ele falando comigo, dizendo: eu sou um mentiroso, eu minto para tudo, eu minto para minha esposa, eu minto para minha filhinha, eu minto para minha mãe, a minha vida é uma mentira. Irmãos, preste atenção numa coisa: a gente, quando vem essas pessoas nos abordarem e pedirem alguma coisa, você escuta todas as histórias, aquelas básicas: preciso de fralda, preciso de alimento, preciso de um gás, preciso de um remédio, tal. Todo mundo aqui já foi abordado por alguém assim, e você já sabe o que aquela pessoa vai falar, você já sabe o que aquela pessoa vai dizer. Então, irmãos, algumas mentiras nós conseguimos ver claramente, mas a maioria nós não vemos, nós não percebemos, porque é uma mentira escondida. É algo que acontece no interior da pessoa e que você não consegue ver. E como você vê, tudo acontece de dentro para fora. E aqui, meus irmãos, eu quero mostrar algo para vocês. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por favor, repita bem alto após mim. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se você quiser mentir para mim, pode mentir à vontade. Eu acredito na mentira. Fica sossegado, estou acostumado. Eu acredito em tudo que me falam. É verdade? Ah, que bom, é isso mesmo. Por quê? Eu não vou te julgar. Não sou eu que vou te julgar. Você quer continuar mentindo para sua esposa? Pode continuar, ela vai continuar acreditando em você. Você quer continuar mentindo para o seu marido? Pode continuar, ele não vai descobrir mesmo, fica tranquilo. Você quer continuar mentindo para todo mundo? Continua. Por quê? Porque ninguém vai descobrir, irmão. Ninguém vai saber o que você está pensando. Agora tem um detalhe: no dia que você partir desse mundo, com Ele, o Todo-Poderoso, você não vai conseguir contar mentira. Então, você não quer falar a verdade, não? Não fala. Mas dobra o seu joelho hoje, aqui, daqui a pouco, e fala: Senhor, me perdoa pelos meus pensamentos maus. Me perdoa por aquilo que eu estou fazendo que te desagrada. Eu confesso que eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa que realmente planeja o mal, maquina o mal e quer o mal. Mas eu me arrependo a partir de hoje, Senhor. Eu não quero mais viver em duplicidade. Eu não quero mais pensar uma coisa e fazer outra. Eu não quero mais viver isso. Eu quero me entregar a Ti e viver na verdade, na luz do Teu Espírito Santo. Eu quero caminhar na Tua presença. Eu quero fazer as coisas que Te agradam. Eu quero fazer aquilo que Te honra. Irmãos, mentir para pastor é fácil. Mentir para esposa é fácil. Mentir para marido é fácil. Mentir para a sociedade é fácil. O difícil é mentir para o dono da vida. Porque para ele não tem como. Foi ele que falou. E aqui, meus irmãos, que, por exemplo, o pastor de igreja, ele é tipo um caminhão da culpa. É um caminhãozão comprido, bitrem, aqueles caminhões grandes, que todo mundo põe a culpa no pastor. É culpado esse pastor, essa igreja, é culpado. Sim, é fácil, irmão. Pode mandar culpa para nós. Nós já temos vaga limitada para colocar culpa nas nossas costas. Mas o final é: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse é o final, irmão. É o final da palavra. Não vai ter meio termo. Você está entendendo? Porque eu não vou conseguir arrastar você comigo numa mentira diante de Deus. Eu não vou conseguir arrastar as pessoas ao meu redor numa mentira diante de Deus. Porque diante de Deus só vai sobrar eu e Deus. E Deus vai passar minha vida a limpo. Vai passar as minhas mentiras a limpo. Os meus pensamentos maus a limpo. As coisas que eu fiquei planejando
para roubos e mentiras, o Senhor vai passá-la limpo. Então, irmão, antes que ele passe, prefiro eu mesmo passar limpo diante dele e falar: Senhor, sou eu mesmo, tá? É comigo. Agora deixa eu te falar uma coisa, você não precisa confessar os seus pecados para mim. Você não precisa confessar os seus pecados para as pessoas que estão aqui. Jesus, ele já está aqui. A Bíblia diz que ele é um advogado fiel. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Então você fala tudo que você fez para o advogado, que é Jesus. Aí Jesus vai interceder para você diante do Pai, dizendo: Pai, olha só, ele errou nisso, ele errou naquilo, mas vamos amenizar aqui, vamos amenizar ali, mas vamos endurecer lá. Isso, vamos trazer um pezinho aqui para ele sofrer um pouco, mas nós vamos salvá-lo. Entendeu, irmão? Quando você dá lugar à obra de Deus na sua vida, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele vai trabalhar em você, para que você seja um homem melhor, para que você seja uma mulher melhor, para que você se apresente realmente como aquele que agrada ao Deus Todo-Poderoso. Hoje, irmão, é o seguinte: não tem fuga diante de Deus, porque veja bem, se eu quisesse te agradar, eu saberia te agradar. Se eu quisesse fingir para você que está tudo bem, a pessoa viver no erro, seria fácil, seria simples, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus nos quer arrependidos, Deus nos quer mudando a nossa conduta, Deus nos quer fazendo a obra dele. E esta palavra é uma palavra poderosa em Deus, que hoje, se eu abraçar esta palavra, se eu abandonar a tradição dos homens que ensinam a mentir, ensinam a enganar, e estão juntos, irmãos, na internet vocês podem entrar, tem várias pegadinhas em que eles ligam para os amigos dos homens, e falando assim, a esposa ligando, é brincadeira, mas eles falam assim: ó, o fulano está aí. Aí eles falam assim: não, acabou de ir ali na padaria. O cara está do lado da mulher, mas o amigo está lá contando a mentira, ajudando a mentir junto. Aí depois o telefone do marido toca. Aí o camarada fala: rapaz, você está onde? A sua esposa está me ligando, eu falei que você está na padaria. E isso tem várias filmagens dessa na internet, mostrando que os homens são sócios na mentira. O amigo de verdade que você tem é Jesus, que diz: abandona a mentira, abandona o engano, abandona o mau pensamento, porque isso não é bom para você. O seu verdadeiro amigo, que é Cristo, ele te traz a presença dele, para que você enxergue aquilo que você está fazendo que desagrada a ele, e você mude diante dele. Irmão, o advogado, ele vai falar com você olhando nos seus olhos: olha, o que eu posso fazer por você é isso. Você talvez vai ter uma pena menor, vai ter uma coisa menor, mas você não pode mentir para um advogado, porque senão ele não tem como te defender. Hoje o nosso advogado é Cristo, e ele acabou de dizer o que nós temos que fazer. Nós temos que comparecer diante dele e nos humilhar e nos colocar diante do seu altar, pedindo a sua misericórdia, para que a nossa alma não pereça no inferno, mas que ela seja salva e entre nos portais celestiais. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos.